No mês de julho, nós estudamos uma série de mensagens de temas diversos, mês de férias, e quando for no mês de agosto, retornaremos à nossa série Que Igreja Queremos Ser, baseada na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Hoje pela manhã, o tema que nós conversamos foi crente boca suja, pode? E nessa noite eu quero falar com você sobre o seguinte tema: discípulo de Judas Iscariotes. Discípulos de Judas Iscariotes. Bom, quando pensamos em Judas Iscariotes, logo vem a ideia de um traidor. Um traidor, uma pessoa que nós não queremos perto de nós. Eu não quero conviver ao lado de um traidor. Eu não quero conviver ao lado de uma pessoa que a qualquer momento pode me causar um mal. Eu quero os traidores para longe da minha pessoa. Quando olhamos para a história desse homem que foi um dos discípulos, um dos apóstolos de Cristo, nós iremos observar que Jesus conviveu com um traidor ao seu lado o tempo todo. E detalhe, Jesus que convidou esse homem. Eu quero que você faça parte dos 12. Jesus sabe muito bem o que é conviver ao lado de um traidor, que tem um comportamento perigoso, que tem um comportamento voltado apenas para o seu interesse. Nessa noite, pensando nesse apóstolo, nós iremos extrair algumas lições para a nossa vida, entendendo como lidar com os traidores e também tomando cuidado para nós não sermos considerados traidores de Cristo. O texto que nós iremos refletir encontra-se no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Iremos ler os versículos de 20 a 25. Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos 20 a 25. Em reverência à leitura da palavra de Deus, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Assim diz a palavra do Deus eterno: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não ter havido nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, essa tua palavra é santa, inspirada pelo teu Espírito Santo, e rogamos que este mesmo Espírito que inspirou essa palavra, a qual foi lida, possa falar ao nosso coração, quebrando as cadeias que residem nele, e que haja, meu Pai, frutos de salvação e edificação da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. O nome Judas tem um significado bonito, mas ninguém gosta de colocar no seu filho o nome Judas. Nós encontramos nomes na igreja de outros apóstolos: Pedro, Paulo, Tiago, Tadeu. Mas eu não me recordo de ter apresentado nessa igreja ninguém chamado
Judas. Qual é o nome do seu filho? Judas. Imagine você entregando o seu cartão de visita para uma pessoa. Prazer, eu sou Judas. Naquele momento a pessoa fala, como assim você é Judas? Esse nome carrega consigo um certo estereótipo. Embora no decorrer do tempo, em função da história de Cristo, o nome Judas tenha absorvido esse grande estigma de traidor, conforme mostra a presença ali no Novo Testamento, ainda hoje entre os judeus esse nome é muito comum, como se pode ver também nos próprios exemplos do Novo Testamento. Existiram vários Judas, Judas, irmão do Senhor. Obviamente, se você der o nome de Judas ao seu filho, ou se você recebeu do seu pai, da sua mãe, o nome de Judas, você talvez não compreenda que esse nome é também em homenagem a um dos apóstolos de Cristo, Judas, irmão do Senhor. Judas Tadeu também foi um dos 12 apóstolos. Judas Tomé, nome composto que a tradição propõe para o apóstolo Tomé, aquele que duvidou. Havia também outros Judas, conforme encontramos no Novo Testamento. Judas, o Galileu, que era líder do partido de resistência dos gaulanitas. Judas, habitante de Damasco, na casa em que Paulo foi recolhido. Há outro Judas, também chamado Barsabás, que era um dos líderes da igreja de Jesus. Podemos observar que Judas era um nome muito aceitável nos tempos ali bíblicos e entre os judeus. Mesmo porque na história de Israel, o nome Judas, ele foi coroado com uma função do fervor revolucionário de um dos mais ilustres membros da casa dos Macabeus, Judas Macabeus, que liderou principalmente um movimento aonde libertou o povo da opressão do rei sírio Antíoco Epifanes. Judas Macabeus tornou-se uma pessoa muito admirada, tanto que existem livros a respeito da história dos Macabeus. O nome Judas foi dado ali a um dos filhos de Jacó, e naquela ocasião o nome significava justamente louvado seja Deus. É um nome que ao longo da história também tomou forma de um povo, aonde esse povo se destacou e aonde nós podemos em muitas canções entoar a frase que Jesus é o leão da tribo de Judá. É curioso como um comportamento de uma pessoa pode mudar a beleza e o significado de um nome, não é verdade? Com tantos ensinamentos a respeito da pessoa ou de um nome que ele carrega, por causa de um comportamento de uma pessoa, aquele nome torna-se sinônimo de algo negativo, de algo ruim. Por causa de uma decisão da pessoa de trair, que foi o caso de Judas, pensar em Judas é pensar num traidor, inclusive até como uma ofensa, né? Quando você está zangado com alguma pessoa porque fez algo errado contra você, seu Judas, por quê? Você me traiu. Judas Iscariotes, ele é um alerta para nós, de que é possível caminhar ao lado de Jesus, ver os milagres, ser portador da graça, e ainda assim, escolher um caminho de trevas. O perfil dos discípulos de Judas não é tão diferente do Judas ou Iscariotes.
O perfil dos discípulos de Judas Iscariotes continuam até hoje. Assim como Judas Iscariotes era um traidor, uma pessoa gananciosa, nós podemos observar que dentro dos arraiais da igreja, da cristandade, das famílias, nós encontramos os discípulos de Judas praticando os mesmos atos que o seu pai e discipulador Judas Iscariotes realizou enquanto vida. O perfil dos discípulos de Judas Iscariotes pode ser observado a partir também do Evangelho de João. Em João capítulo 12, dos versículos 3 a 6, registra o momento em que Maria, ela pegou um frasco de nardo puro, e ela foi até Jesus e derramou sobre os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos os pés de Jesus. A casa ficou cheia da fragrância daquele perfume. Mas um dos discípulos, quando viu aquela ação de graça de Maria sobre Jesus, ele ficou incomodado. Aquele discípulo, ele ao ver aquele movimento daquela mulher, ele se incomodou porque ele sabia que aquele perfume era um perfume muito caro. Tanto que ele falou, Judas Iscariotes, ele falou em ato de objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Os discípulos de Judas Iscariotes, eles sentam à mesa com Cristo. E uma das coisas que nós podemos ver é que eles estão envolvidos com equipe. Eles estão envolvidos, mas não comprometidos. Ele tem um discurso maravilhoso. Ele fala, esse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres, e talvez ali muitos consentiram com ele, falando, é verdade. Se esse perfume fosse vendido, daria para colocar o telhado na igreja lá no Maranhão. Se esse perfume fosse vendido, daria para comprar não apenas 100 cestas básicas para o Sergipe, daria para comprar 500 cestas básicas. Todavia, Judas, ele não tinha o discurso visando os pobres. Ele estava olhando para si mesmo. Ele estava buscando interesse para si, e o texto deixa bem claro isso. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha só um dos discípulos de Jesus. Às vezes você reclama da tua equipe, mas olha a equipe de Jesus. Jesus sabia muito bem que ele era um traidor. Ele estava envolvido, ele provavelmente foi um daqueles que foi comissionado na missão dos 70. Ele provavelmente foi usado por Deus para levar a mensagem de salvação, orar pela cura, libertação. Ele estava com Jesus no barco, ele estava com Jesus na multiplicação dos pães, ele viu ali milagres como a ressurreição de Lázaro, mas ele não estava comprometido. Podemos observar que é comum nós termos pessoas como Judas Iscariotes no nosso meio, que vão andar conosco, vão desfrutar de muitas coisas, mas o seu coração não estará comprometido com Cristo. Eles possuem o discurso correto, eles buscam vantagem apenas para si. Ele pegava o dinheiro que estava na bolsa. E talvez eu fico imaginando aqui o cenário quando Jesus diz a Filipe, quando Filipe falou, Senhor, tem muitas pessoas aqui dispersas para que elas comprem comida nos vilarejos. E aí Jesus diz, dá-lhe voz de comer. E aí talvez os discípulos voltaram e falaram, quanto tem aí na bolsa, Judas?
Judas, olha, não tem nada. E talvez alguém ali, por perceber, poderia falar: Judas, se você não tivesse tirado o dinheiro, poderíamos ter um pouquinho hoje. Judas não estava preocupado que a equipe, que o ministério de Jesus se desenvolvesse, ele estava tirando vantagem para si. Judas, ou os discípulos de Judas, também têm um outro perfil, eles são dissimulados. Naquele momento ali da ceia, quando Jesus falou que um dos discípulos iria traí-lo, Judas sabia que era ele. Judas sabia muito bem que ele já havia feito um acordo, que ele iria receber as 30 moedas de prata. Mas o que Judas faz? Ele pergunta para Jesus e ainda ele faz uma afirmação a Jesus: com certeza não sou eu. São pessoas dissimuladas que transitam conosco. E aí, como é que Jesus lidou com essa pessoa, com Judas, um traidor? Se por uma razão nós muitas vezes não temos como remover os traidores de perto de nós, como conviver com eles? A dificuldade ainda quando pensamos no texto e na figura de Judas Iscariotes é por que Jesus escolheu ele, sabendo que ele iria traí-lo, sabendo que Judas tinha esse comportamento, tinha essa índole. Por que Jesus escolheu essa pessoa? Seria algo do tipo: você é um gestor, você está montando uma equipe e você contrata uma pessoa com um histórico de roubo, de mentira, e você fala: ele faz parte da minha equipe de liderança. Não dá para entender. Não dá para compreender como Deus, ele escolheu essa pessoa partindo de uma mentalidade, de uma pergunta humana. Mas Deus sabia muito bem qual era o propósito, conforme o texto deixou registrado. Por intermédio de Judas, uma profecia estava se cumprindo. A profecia de Jesus ser traído por um dos seus. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele conviveu com Judas. Judas, ele foi escolhido por Deus. O Evangelho de João tem alguns textos que vai apontar justamente o seguinte, no capítulo 6, 70 e 71. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Jesus escolheu os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Jesus escolheu um, mesmo sabendo os seus defeitos, que ele era um adversário. Então Jesus, ele conviveu com uma pessoa difícil. Jesus sabia quem era o traidor. E aqui é uma lição importante para a nossa vida. Às vezes, numa equipe, nós queremos tratar todo mundo como traidores. Eu não confio em ninguém. A lição que nós podemos aprender com Jesus é: conheça aqueles que estão ao seu redor. Quem está ao seu redor? Não generalize. Não generalize ao ponto de dizer: todo mundo aqui, eu não confio em ninguém. Jesus sabia muito bem quem era o traidor. Ele sabia quem era Judas. Então, quando olhamos como Jesus lidou com Judas, primeiro, saiba quem é a sua equipe, quem está ao seu redor. Judas, ele não foi um daqueles que, quando saiu para trair Jesus, ficou com a voz rouca, como se tivesse possuído, como mostra algumas igrejas por intermédio de canais de TV. Judas, ele, movimentado pelo diabo, falou uma voz mansa,
uma voz tranquila, e naquela mesa comeu, provavelmente deu risada. Judas nos ensina, meus irmãos, que é possível nós estarmos sentados ao lado de uma pessoa que vai estar sorrindo para nós, que vai ter uma voz mansa, mas que dentro dela há demônios, é uma pessoa do mal, do diabo. São esses tipos de homens e mulheres que acabam muitas vezes ocupando até cargos de liderança dentro de igrejas. São pessoas como essa que acabam movimentando dentro da igreja ou dentro de reuniões familiares e, por que não, empresas e sociedade, o caos. São pessoas onde o inimigo usa para destruir e desestabilizar a comunhão. Judas Iscariotes estava ali no meio, mas quando nós observamos o comportamento dos outros 11, o comportamento deles também não foi tão pior em dados momentos, com as ressalvas, como de Judas. Pedro, por exemplo, negou Jesus. E negou Jesus de uma maneira muito contundente. Eu não conheço. Tomé duvidou da ressurreição. Os outros dispersaram-se. Todos acabaram de uma certa maneira, em menor ou maior ação, traindo Jesus. Que equipe é essa de Jesus, hein, meus irmãos? Você está rodeado de pessoas que a qualquer momento, quando a coisa apertar, vão te deixar na mão. Mas Jesus por algum momento desistiu? De modo algum. Jesus ele não menosprezou Judas, inclusive lavou os pés dele, conforme o capítulo 13 ali de João. Jesus lavou os pés de Judas. E lavar os pés naquela época era uma função atribuída ao servo mais insignificante da casa. E Jesus, quando ele assume essa posição, colocando uma toalha na sua perna, fala: eu vou lavar o pé de vocês. Pedro até resiste: de modo algum, Senhor. E Jesus falou: se eu não lavar os pés de vocês, vocês não têm parte comigo. Jesus precisou ensinar a lição da humildade, que ele veio para servir e não ser servido. Jesus ele não menosprezou Judas, ele conviveu. Como é difícil, gente, porque nós queremos os traidores longe de nós. Nós queremos os traidores para bem longe, distante. Inclusive até, se possível, recebendo um castigo, para aprender a não trair. Mas Jesus não menosprezou. Jesus manteve Judas ao seu lado até o fim. Sabe que lição podemos observar aqui também com Judas e os demais apóstolos? Judas teve o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor líder. Judas ele foi pastoreado nada mais nada menos pelo próprio Filho de Deus, e ainda assim Judas optou em ter um comportamento pecaminoso. Quantos não falam o discurso: ah, se nós tivéssemos um gestor melhor, ah, se nós tivéssemos um pastor melhor, ah, se nós tivéssemos um líder melhor. Judas teve tudo isso. E ele ainda optou em trair o santo de Deus, ou o santo Deus. Judas, ele nos ensina que o pecado que reside em nós, se não for a graça de Jesus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós vamos ter o mesmo comportamento de Judas. Judas ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Ele procurou ter vantagem.
Mas quantos de nós não vendemos Cristo por 2 horas de uma partida na frente da TV, de um jogo, de uma futebol? Não estou dizendo que é errado, por favor, e não quero gerar em você, torcedor, torcedora, nenhum sentimento de culpa. Mas eu quero provocar em você a reflexão de que muitas vezes nós substituímos a leitura da palavra, substituímos o tempo de comunhão com Deus pelos entretenimentos. E não nos sentimos mal. Muitos trocam de estar na presença de Deus por uma carreira, pelos estudos, por um amor da sua vida, por um filho. Judas Iscariotes nos ensina, meus irmãos, que é possível ver e testemunhar milagres de Deus, e ainda assim, optar por um comportamento pecaminoso, e trair e abandonar o nosso Deus. Curiosamente, Judas era uma daquelas pessoas que faziam as coisas por trás, porque esse é um papel do traidor, né? Fazer as coisas por trás. Judas, enquanto os demais estavam talvez ali preocupados com a Páscoa, com as ações que iam ter, Judas somente saiu e foi conversar com os líderes religiosos, perguntando: o que vocês me dão se eu entregar Jesus para você? Discípulos de Judas têm um destino trágico, assim como Judas Iscariotes teve. Quando Judas, e aí no Evangelho de Mateus 27, versículo 3 a 8, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Nem as pessoas que pagaram para Judas aceitaram o dinheiro dele. Que destino terrível, não é? Para um traidor. A boa notícia é que nós podemos, se assim dizer, é que nós, como eu falei há alguns instantes, não éramos tão diferentes de Judas. E a boa notícia é que a graça do Senhor Jesus nos alcança, nos transformando de discípulos de Judas Iscariotes em discípulos de Jesus. É só o amor de Deus que tem esse poder para nos transformar. Para mesmo conhecendo a nossa natureza, dizer: eu amo você e eu não vou abandonar você. Eu proponho uma reconciliação. Eu proponho com você um novo momento. Judas, ele se apressou e foi se enforcar. Pedro foi pescar. Enquanto um teve o remorso, e o remorso leva à morte, a palavra de Deus diz que a tristeza, confrontada pelo Espírito, ela é saudável, porque ela gera cura, libertação e restauração em Jesus. Tem muito crente que não sente mais a tristeza pelo pecado. Tem muitos traidores no nosso meio, e é verdade. E ser traído é dolorido. Muitos traidores usam até mesmo a ideia da pedrada. E a pedrada, ela dói, gente,
Porque para nos machucar, a pessoa precisa lançar bem pertinho da gente a pedra. Por isso que dói uma pedrada, porque a pessoa tem que estar perto de você para acertar você. Traidores jogam pedras, ferem, destroem reputação, enganam. E pode ser que você tenha sido traído por alguém, e você criou dentro de você uma barreira protetora do tipo, eu não confio mais em ninguém. Eu não irei me relacionar mais com ninguém porque eu fui traído. Eu fui traído por uma pessoa que jurou diante do altar estar comigo até que a morte separe. Não confio. Não confio mais em ninguém. Eu não confio mais em uma pessoa porque eu deixei com ela um pertence, o meu dinheiro, eu abri sociedade, ele ou ela me lesou, eu fui traído pelo meu sócio, pela minha sócia. Eu não confio mais em pessoas. Eu não confio no meu pai e na minha mãe. Meu pai e minha mãe me abandonaram quando eu era pequeno. Eu fiquei só. Eu não confio mais nos meus pais. Eu não confio mais em Deus. Existem pessoas que se sentem traídas por Deus, porque pediram algo para Deus e Deus não atendeu. Deus me traiu. Deus me abandonou. No momento mais crucial da minha vida, eu clamei a Deus e Ele não me atendeu. Eu fui traído por Deus. Não, você não foi traído por Deus. Mas na leitura dessa pessoa, ela foi traída, abandonada por Deus. Traições fazem parte da história, e há muitos livros, romances, filmes que retratam isso. E dentro de tantas traições, confiar em alguém fica difícil. É por isso que nós precisamos olhar para o que Jesus enfrentou e entender que Ele foi traído por um dos seus, que o vendeu, que preparou um motim. Então Jesus, Ele sabe muito bem o que você sente quando você é traído, quando você é colocado para trás, quando você esperava que aquela vaga ali na empresa fosse tua, e aí simplesmente vem uma outra pessoa e toma aquela vaga tua. Jesus sabe muito bem. Jesus sabe muito bem o que é ser rejeitado, abandonado, Ele sabe. Então Ele conhece a tua dor, porque Ele enfrentou essa mesma dor que você tem enfrentado. A forma que Jesus fez para resolver essa dor não foi se afastando dos seus discípulos. Não foi dizendo, vocês me abandonaram, agora vocês vão ser castigados. Vocês me ignoraram, agora vocês vão ser ignorados por mim. Não, Jesus foi atrás daqueles que haviam deixado de seguir. Deus, Ele não abandonou a nenhum de nós quando a nossa decisão foi trocá-lo por qualquer distração desse mundo. Assim, deixe Jesus restaurar esse seu sentimento que você tem carregado. Deixe Jesus dar a você a alegria, mas não a alegria desse mundo, mas a alegria de que, filho, você não está só, eu entendo a tua dor, e a tua dor, ela está com prazo de validade para acabar, porque eu tenho a glória para você. Por outro lado, você pode estar se escondendo, se justificando, porque às vezes tomamos decisões e essa decisão nos leva a trair outras pessoas.
Talvez você tenha traído alguém, e não no aspecto apenas conjugal, mas traído a confiança de um filho. Quando você disse: filho, eu vou estar aí com você. E o seu filho ficou te esperando, a sua filha ficou te esperando, e você não chegou. E nesse momento você pode falar: gente, é uma dor. Deixe Cristo restaurar você. Deixe Jesus transformar o seu coração que traz culpas em um coração que vai receber o perdão e vai procurar viver em novidade de vida. Deixe Jesus fazer por você o que nenhum homem, por mais competente que possa ser, com maior técnica terapêutica ou científica, possa fazer. Deixe Jesus conceder o perdão para a tua vida. Traidores, queremos longe, mas curiosamente o nosso Deus veio a esse mundo e conviveu ao lado de traidores. O nosso Deus amou traidores. O nosso Deus perdoou traidores. O nosso Deus ressignificou traidores. Você não crê que Deus pode fazer isso com você? Ele pode fazer. E é por isso que você está aqui, para ouvir essa mensagem de que Deus ele pode transformar o teu coração, a tua história. Não deixe que o pecado te iluda ao ponto de você dizer: eu prefiro ficar assim. O pecado iludiu Judas, ele foi e tomou uma decisão de se enforcar. Trágico, terrível foi o fim desse homem. Mas o nosso Deus, Ele não deseja que você tome uma decisão como essa. Antes, Ele quer te resgatar. Eu quero encerrar orando com você que está aqui nessa noite, que carrega dentro de si muitos pensamentos pecaminosos, de culpa, de medo, de inadequação, que culpa as pessoas pelos teus fracassos. Eu quero orar com você que nessa noite está aqui e foi ferido por alguém e não consegue mais se reerguer porque toda vez você lembra que foi traído, foi substituído por uma pessoa indigna. E não consegue aceitar isso e não consegue liberar perdão. Você só vai conseguir tomar essa decisão com Jesus. Então, eu quero convidar você para orar comigo nesse momento, fazendo uma oração até de entrega ao nosso Deus, entregando para Jesus aqueles que te feriram, aqueles que um dia você confiou a sua vida, as suas emoções e te rejeitou quando você mais precisou. Os homens podem trair-nos, mas Deus não nos trai. O amor dele, as promessas dele não falham, não falharão, como nunca falhou. Judas, inclusive, é a prova de que promessas se cumprem, até mesmo promessas difíceis como essa, do Messias ser traído por um dos seus. Então, se você se sentir à vontade e quiser fazer uma oração, entregando a Jesus essa área da tua vida, ore comigo nesse momento. Senhor, nós temos a inclinação de sempre querer andar ao lado daqueles em quem nós confiamos. E nos esquecemos, ó Pai,
de que estamos rodeados de pessoas que precisam, meu Pai, da graça de Jesus. Nós, ó Pai, muitas vezes nos esquecemos que o homem sem Cristo, sem a transformação do Espírito Santo, será não apenas um discípulo de Judas Iscariotes, mas terá por pai o próprio diabo, que é mentiroso desde o princípio. Mas nessa noite, nós queremos te pedir que teu Santo Espírito possa trazer para nós libertação dessa prisão que o sofrimento pelo abandono, pela traição, gerou em nós. Queremos, ó Pai, entregar aqueles que um dia nos feriram. Queremos entregar em Tuas mãos essas pessoas. Mas antes, ó Pai, de entregar essas pessoas em Tuas mãos, queremos primeiramente nos entregar diante do Senhor. Toma-nos, ó Pai, em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, porque se não fora a Tua graça, o Teu amor e Tua misericórdia, nós faríamos, ó Pai, até coisas piores do que Judas, ao vender-te por 30 moedas de prata. Senhor, traga a cada coração aqui o renovo, a paz e a alegria. Liberta, meu Pai, liberta-nos, ó Deus, pois a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então cumpra essa Tua promessa, dita pelo Teu Filho, a nós, Teus filhos, para que venhamos a viver essa novidade de vida na Sua presença e na presença dos nossos irmãos. Em nome de Cristo, eu rogo por essas bênçãos. Amém.